Senhor Jesus, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Senhor, nos ajuntou aqui, queremos Te desfrutar, queremos Te conhecer. Aleluia. Senhor Jesus. No começo da mensagem, a semana passada, o irmão Aquim compartilhou algo que foi bastante desfrutável para mim, né? E também é uma coisa que serve como uma luz para nos despertar. Não existe testemunhar de Atos 1:8 sem conhecer a ressurreição, né? E a comunhão dos seus sofrimentos em Filipenses 3:10. Então, a extensão, né? O quanto nós podemos testemunhar de Cristo depende de quanto nós o conhecemos. Se nós não o conhecemos, como que eu vou testificar dele? Então precisamos conhecer Cristo. E se conhecer Cristo, irmãos, nesse versículo 10 de Filipenses, é uma frase muito rica. Conhecê-lo. Conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Nós precisamos conhecer Cristo de que maneira? Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ler os estudos vida e nos capacitar a falar de Cristo. É assim que nós conhecemos Cristo? Não. Nós conhecemos Cristo conhecendo o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformados à sua morte. Conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Ó Senhor Jesus. O irmão começou compartilhando, né, que nós conhecemos Cristo. Nós precisamos conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Presta bem atenção que nessa primeira parte do versículo 10, fala de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E na segunda metade do versículo, fala, e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Mas, nós estamos, para os irmãos que estão privilegiados em pegar o vídeo treinamento essa semana, os irmãos viram que o primeiro item da boa terra para nós, né, depois que ele fala, o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Depois, terra de trigo e cevada. Por que o trigo vem primeiro? E Paulo em Filipenses, ele fala primeiro de conhecer a sua ressurreição. O trigo vem primeiro, porque o hino que nós cantamos, o 631, no coro, fala assim, sem morrer não há ressurreição. Nós precisamos provar da morte para desfrutarmos da ressurreição. Acontece que Paulo, ele está nos encorajando, dizendo o seguinte, olha, vocês conheçam o poder de Cristo e a sua ressurreição, porque nós só podemos conhecer o poder de Cristo e a sua ressurreição se nós conhecemos também a comunhão dos seus sofrimentos e somos conformados à sua morte. Então, irmãos, o que vem primeiro? O que vem primeiro? Para o Senhor Jesus, a sua vida toda foi de trigo, né? Ele caiu na terra e morreu e produziu muitos grãos. Esse viver de trigo, né, no nosso esboço dessa semana, fala que é um viver de alguém que está disposto a ser despojado. Alguém que está disposto a não ser nada. Alguém que está disposto a sofrer a perda de todas as coisas e até mesmo encarar a morte. Esse é o viver do trigo. Só que o Senhor passou por tudo isso e ressuscitou, e agora nós
primeiramente conhecemos o poder da sua ressurreição. Se nós não temos a sua vida de ressurreição, não há maneira de nós encararmos os seus sofrimentos. Ninguém ia aguentar. Louvado seja o Senhor. Conhecer, experimentar e desfrutar o Cristo revelado em Filipenses. Nós precisamos conhecê-lo, precisamos experimentá-lo e desfrutá-lo. Muitas vezes, nós paramos na primeira palavra, no conhecer. Nós temos um conhecimento porque nós lemos a Bíblia, porque nós lemos os livros e nós o conhecemos. Mas algo que vai além de apenas conhecer é experimentar. Onde que nós experimentamos Cristo? Em todas as circunstâncias, em nosso viver diário, dos problemas que nos ocorrem, nessas horas nós podemos experimentar Cristo. Amém? Agora, quando nós experimentamos, nós precisamos ir um passo além, nós precisamos desfrutar. Se eu apenas conheço e na hora de experimentar eu fico murmurando, Senhor, comigo de novo. Aí, onde há a murmuração, né, nós somos aquele grão que sai fora do grau, né, não quer ser apiloado, mas nós precisamos, irmãos, não apenas conhecer e experimentar, mas desfrutar. Desfrutar Cristo. Que nessa noite, nós todos possamos desfrutar um pouco mais de Cristo. Amém? A semana passada foi maravilhoso, porque fala de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. É muito bom conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Mas, agora nós precisamos conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo e ser conformado à sua morte. Nós não precisamos ficar muito preocupados, sabe, irmãos? Na mesma maneira que nós só podemos testificar Cristo daquilo que nós o conhecemos, nós também só podemos suportar o sofrimento daquilo que nós já ganhamos dele, daquilo que nós temos de sua vida de ressurreição. A ressurreição é algo que passa pela morte e não é tocado por ela. Então essa vida está dentro de nós. Tá ou não está? Essa vida está dentro de nós. Essa vida é uma vida ressurreta. Com essa vida, nós passamos pelos sofrimentos e não nos damos conta dele, porque há uma vida que sobrepuja toda esse sintoma de morte, do que quer que nós passemos. Se há sofrimentos, essa vida ela é capaz de nos sobrepujar a todas essas coisas. Então, nós podemos certamente conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo e ser conformado à sua morte. Uma coisa, irmãos, maravilhosa, que nós não precisamos nos preocupar. Em Apocalipse capítulo 1, eu vou ler o versículo 12 e 13. Voltei-me para ver a voz que falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste que chegava até os pés e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O nosso sumo sacerdote é aquele que cuida de nós e ele está cingido à altura do peito. Não está no seu lombo, está no seu peito, indicando que ele cuida de nós com amor. Você acha que o Senhor vai te deixar passar por problema que você
não é capaz de passar? Esqueça isso. Deus não é um Deus masoquista, né? Que quer nos ver sofrer, quer nos fazer sofrer. Não. Deus é um Deus de amor. Amém? Ele é o Filho do homem vestido com a veste, chegava até aos pés, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ele cuida de nós, ele cuida da igreja, irmãos, com amor. Então nós não precisamos nos preocupar. Nós temos um sumo sacerdote que cuida de nós com amor. Ele não nos quer ver, irmãos, ele não nos quer ver sofrer. Um versículo que fala assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito àqueles que o pedirem. Então, irmãos, nós estamos nessa caminhada. Paulo, ele aspirava a conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Filipenses 3,10, eu vou ler de novo. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Para Cristo, os sofrimentos e a morte vieram primeiro, seguidos pela ressurreição. Para nós, o poder da sua ressurreição vem primeiro, seguido pela participação dos seus sofrimentos e conformidade à sua morte. Irmãos, o sofrimento, ele é algo que é inerente à raça humana. Desde que o homem caiu, o homem pecou, o Senhor já falou, você vai granjear o seu pão com penoso trabalho, né? Você vai, no seu suor, a terra vai produzir cardos, abrolhos. Isso aí é uma coisa que está destinada a cada um de nós. Agora, como nós encaramos isso? Né? Senhor Jesus, para Cristo, os sofrimentos e a morte vieram primeiro, seguidos pela ressurreição. Para nós, o poder da ressurreição vem primeiro, seguido pela participação nos seus sofrimentos e conformidade à sua morte. Em 1 de Pedro 4,1, tem um versículo que eu vou ler para os irmãos. Portanto, já que Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós com o mesmo pensamento. Então, irmãos, não tem escapatória. Cada um de nós tem a sua cota. Você imagina a minha situação. Falho, pecador. Reclamar quando vier sofrimento, o Senhor Jesus, ele era um homem perfeito. Ele não tinha pecado. E a Bíblia fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele sofreu. A sua vida toda foi uma vida de cruz. Foi uma vida de trigo. Foi uma vida de ser despojado, de ser escarnecido, de ser zombado, até culminar na sua morte de cruz. Depois veio a ressurreição. Essa ressurreição hoje é aplicada a nós. Mesmo no nosso viver diário, irmãos, o nós sermos conformados à morte de Cristo, não é simplesmente, né, sermos conformados à morte dele, é ser colocado na cruz. Não, o seu viver diário, nos seus 33 anos e meio, foi um viver crucificado. Esse viver que Cristo viveu, nós precisamos ter esse viver, não por imitação, mas porque a sua vida, ela foi dispensada para nós. E agora nós podemos também viver da mesma forma que ele viveu. Ó Senhor Jesus. Os sofrimentos são partes, né, necessárias na vida de todos nós. Amém? Primeiro recebemos o poder da sua ressurreição. Então, por esse poder, somos capacitados
a participar dos seus sofrimentos e a viver uma vida crucificada em conformidade com a sua morte. Muito bem. Os sofrimentos de Cristo são de duas categorias. Os sofrimentos para realizar a redenção, que foram completados pelo próprio Cristo, e os sofrimentos para produzir e edificar a igreja, que precisam ser completados pelos apóstolos e pelos crentes. Nos sofrimentos de Cristo para a redenção, nós, de maneira alguma, tomamos parte. Mas, nos seus sofrimentos, como Paulo diz em Colossenses 1:24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha só o que ele falou. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E da minha parte, completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aleluia. Então, nós não podemos participar dos sofrimentos de Cristo para a redenção, mas devemos participar dos sofrimentos de Cristo para a produção e edificação da igreja. Tem uns versículos aqui que todo mundo conhece, mas eu gosto de ler. Isaías, capítulo 53, falar assim, era desprezado. Eu vou ler o 2 também. Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, se 10% disso aqui fosse tocado a cada um de nós, a gente desistia, né? Ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Cada um de nós, uma vez um professor disse o seguinte, falou assim, todo ser humano, ele tem uma placa no peito dele, escrito assim, ó, eu me chamo Joel e devo ser respeitado. Né? Então, cada um de nós tem uma placa dessa. Se alguém nos ofende, parece que a coisa vai sair do controle. Né? Mas o Senhor, irmãos, ninguém fez caso dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que significa dizer, bom, ele está sendo castigado por Deus porque ele merece. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é o status que Jesus carregava quando vivia em sua vida humana na terra. Dessa mesma forma, nós precisamos tomar esse exemplo de ter comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ó Senhor Jesus! Cristo, como Cordeiro de Deus, sofreu para a redenção. Cristo, como grão de trigo, sofreu para a produção e edificação. Irmãos, não está no esboço, mas eu vou ler João capítulo 12, versículos 24 a 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém. Quem ama a sua vida da alma, perde-a. E quem odeia a sua vida da alma neste mundo, aguardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Nesse capítulo 12, começa assim,
as pessoas dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estão dando aquelas boas-vindas para Jesus, e Jesus falou assim, olha, não é isso que eu quero não. Não é essa glória dos homens que eu quero. Eu vim aqui, foi para pegar a cruz, foi para morrer. Ó Senhor Jesus, Cristo como Cordeiro de Deus sofreu para a redenção. Cristo como grão de trigo sofreu para a reprodução e edificação. João 1,29. No dia seguinte ele viu Jesus que vinha ao seu encontro e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor como grão de trigo que caiu no chão, perdeu a sua vida da alma por meio da morte, para liberar a sua vida eterna em ressurreição para os muitos grãos. Irmãos, o Senhor, Ele perdeu a sua vida. João 10 fala o seguinte, o 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor, em João capítulo 12, aliás, o Senhor em todo o seu ministério terreno, Ele não procurou a sua própria glória. Ele não fez a sua própria vontade, mas fez a vontade do Pai. Ele não falava a sua própria palavra, mas falava as palavras do Pai. Amém? Então, irmãos, baseado nisso, nós devemos entender que nós não podemos pretender buscar nenhum tipo de glória, de sucesso. Pensou que coisa mais esquisita? Não pensa que é brincadeira, não, irmão. Pensou que coisa mais estranha, se você chegasse aqui e tivesse a foto do irmão responsável aí, tivesse a foto do irmão Lee, esse tipo de coisa, sabe? As pessoas procuram a glória dos homens. O Senhor Jesus não procurou sua própria glória. Ele veio para morrer. Nós devemos estar dispostos também, né, a tomar esse caminho. Tomar esse caminho de morrer. Ser conformado à morte de Cristo. B. O único grão não completou todos os sofrimentos necessários para a edificação do corpo. Como os muitos grãos, devemos sofrer da mesma maneira que o único grão sofreu. Estamos prontos? Devemos sofrer da mesma maneira que o único grão sofreu. Irmãos, lembrem-se que nós somos capazes de fazer isso pelo poder da ressurreição. Se o hino que nós cantamos fala assim, se ressurreição anelo, devo a cruz de Cristo amar. Por quê? Sem morrer não há ressurreição. Então nós passamos pela morte e temos a ressurreição. Nós somos ressuscitados, temos a vida ressurreta e podemos passar por todas as situações, por as circunstâncias que nos fazem ter assim o sofrimento. Como os muitos grãos, também temos de perder a nossa vida da alma por meio da morte, para desfrutarmos a vida eterna em ressurreição. Isso é o que está escrito em João 12, 25. Quem ama a sua vida da alma, perde-a. E quem odeia a sua vida da alma neste mundo, aguardará para a vida eterna. O problema, irmãos, não está na nossa alma. A nossa alma, ela precisa ser renovada.
Nossa mente, vontade e emoção tem que ser renovada. O problema está na vida da alma, que nós precisamos negá-la. Aqui ele fala muito claro, quem ama a sua vida da alma, perde-a. Senhor Jesus. Então, o poder da ressurreição, com esse poder, nós somos capazes, irmãos, de passar por todas essas coisas, né? Podemos perder a nossa vida da alma por meio da morte, para desfrutarmos a vida eterna em ressurreição. Isso é segui-lo a fim de servirmos e andarmos com ele neste caminho. O caminho de perder a nossa vida da alma e viver em sua ressurreição. O caminho para a igreja existir e aumentar não é por meio de glória humana, é por meio da morte da cruz. Amém? Eu vou repetir. O caminho para a igreja existir e aumentar não é por meio de glória humana, é por meio da morte da cruz. Irmãos, nós precisamos realmente dessa palavra. O caminho para a igreja aumentar não é por glória humana, mas é por meio da morte da cruz. Quando há a morte, o que acontece na morte? O grão, ele é liberado, a sua casca e a sua vida divina é liberada, e isso é a ressurreição. Isso gera muitos grãos, né? Então, quando nós assim, entre aspas, caímos na terra para morrer, o que é produzido? É produzido vida para os irmãos. Paulo falou assim, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então nós precisamos, irmãos, Senhor Jesus, nós não fazemos, irmãos, nenhuma obra, para nos destacarmos, para colocar o nosso nome em evidência, né? Para sermos honrados pelos homens, mas temos que deixar que o Senhor faça a sua obra em nós. Como que o Senhor faz a sua obra em nós? Te levando para a cruz. Fazendo você passar, fazendo eu passar pelas comunhões dos seus sofrimentos. Sendo conformado à sua morte. Então, vamos deixar o Senhor fazer a sua obra em nós. Que Ele é bom em fazer isso. Nós não. Há uma diferença entre os sofrimentos para a nossa transformação e os sofrimentos para o corpo. Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e da minha parte completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A palavra de Paulo em Filipenses 3:10 não se refere a sofrimentos para transformação. Vamos chegar lá. Se compararmos Filipenses 3:10 com Colossenses 1:24, veremos que os sofrimentos dos quais Paulo falava em 3:10 são aqueles que completam o que resta das aflições de Cristo. Ó Senhor Jesus, para o corpo. Em Colossenses 1:24, Paulo considerou seus próprios sofrimentos como a conclusão do que resta das aflições de Cristo para o seu corpo. É isso aí, irmãos. Paulo tinha tanto encargo pelos irmãos, tinha tanto encargo pelos crentes, que ele falou isso. Ele considerava os seus sofrimentos, né? Ele se regozijava nos seus sofrimentos. E da minha parte completa o que resta das aflições de Cristo, da minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Os irmãos se lembram de Gálatas 4:19? Ele falou, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ó Senhor Jesus.
Cada mensagem dessa que a gente passa, principalmente aquele que vai compartilhar, é cobrado. Eu sou cobrado. Quando eu estou estudando, quando eu estou compartilhando, eu sou o primeiro a ser cobrado. Né? O que em mim até hoje já teve de sofrimento por causa da edificação da igreja? O que em cada um de nós, o sofrimento resultou no Cristo ser formado nos irmãos? Senhor Jesus, aleluia. Os sofrimentos de Cristo para o seu corpo ainda estão ocorrendo e precisamos participar deles. Atos 9:4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? Veja quanto o Senhor Jesus se identificava com os seus crentes, com os seus irmãos. Porque na cabeça de Paulo, ele estava perseguindo alguns fanáticos que invocavam o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse: por que me persegues? Eu falava: eu não estou perseguindo ninguém que está no céu. Por que me persegues? Né? Essa, irmãos, deve ser a nossa atitude para com os irmãos. Os irmãos já devem ter visto, já devem ter presenciado alguma coisa assim, né? Brigar na escola, a molecada brigar na escola, e chega o irmão mais velho e fala assim: mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Não é isso? Mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Eu já fui protegido assim várias vezes. Mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Então, irmãos, mexeu com qualquer irmão, mexeu comigo. É essa a minha atitude? É essa a atitude, pelo menos, que nós devemos ter. O Senhor Jesus disse: por que me persegues? Então, se nós passamos por problemas, se nós passamos por provas e tribulações, por que me persegues? Escuta, irmão, você está... O que está acontecendo? Está tocando a mim. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor nos guarde. Nós precisamos, irmãos, realmente ter essa atitude de sermos, né, realmente ter encargo pelos crentes, assim como Paulo tinha. Ele sofria dores de parto até Cristo ser formado nos crentes. Jesus dizia, né, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quando persegue qualquer um dos irmãos, está perseguindo a nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Às vezes nós sofremos, realmente sofremos para que o corpo de Cristo ganhe. O que nós sofremos é para o corpo. Mas às vezes, o nosso sofrimento advém dos nossos próprios erros. Nossos próprios erros. Né? O irmão conta o exemplo de uma pessoa. Chegava a trabalhar direto, atrasado para o serviço. O chefe falava e ele não ouvia. Até que ele foi mandado embora. Aí ele falou: irmão, estou sofrendo. Lógico que está sofrendo. Mas não é sofrendo por causa de Cristo. Nem do seu corpo. Você está sofrendo porque você procurou. Porque não foi... Porque tem uma índole tão preguiçosa. Está sofrendo por causa disso. Agora, se nessa situação esse irmão se volta ao Senhor, Senhor, se isso aí servir para fazê-lo voltar-se ao Senhor e orar: Senhor, agora eu preciso de um emprego. Aí nessa hora o Senhor vem e ouve a sua oração, né? E ele, de uma certa maneira, né, ele foi transformado. Mas, irmãos, que nós
sejamos transformados por causa de sofrimento, ou que os sofrimentos venham a nós por causa do corpo de Cristo. Não por causa, né, dos nossos erros, das nossas coisas, que transformação, irmãos, é uma coisa séria, né? 2 Coríntios 3,18 fala: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Então, nós precisamos ter esse hábito de todos os dias contemplar o Senhor, contemplar e refletir, nós como espelhos. Assim, irmãos, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Amém? Essa é uma boa transformação. Esse versículo está aqui. Mas todos nós com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. Muito bom. Se os problemas nos levam a orar ao Senhor, nos levam a buscar a sua presença, é muito bom. Mas que nós realmente sejamos conformados à morte de Cristo por causa do seu corpo. Amém? Alguns Romanos 2 fala assim, em Filipenses 3:10, Paulo falou de ser conformado à sua morte. Essa expressão indica que Paulo desejava tomar a morte de Cristo como molde da sua vida, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Essa tomar a forma, ser conformado, é estar em harmonia, certo? É combinar. Então, a questão de tomar a morte de Cristo como um molde, significa que nós, como a massa, né, assim como a irmã faz um bolo, se ela fizer numa forma retangular, o bolo vai ser retangular. Sim. Se fizer naquela redondinha, vai ser redondo. O bolo sai de acordo com a forma, né? Então, nós precisamos ser colocados no molde, numa forma, que é a morte de Cristo. Quando nós somos colocados nesse molde, né? Aí, nós somos não apenas colocados lá, mas a massa ela é colocada para preencher todos os cantos. E depois, passa pelo forno. Né? Esse forno, ele é o quê? Esse forno são as circunstâncias, aquilo que nos fazem nos voltar ao Senhor. Todos os problemas que passamos, né? Puxa, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor realmente possa ganhar o nosso coração para Ele. Amém. A sublimidade do conhecimento de Cristo, considerar tudo como perda para ganhar Cristo e ser achado nele. Conhecer o poder da sua ressurreição. Sim. E conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Tudo resulta numa só coisa: ser conformado à morte de Cristo. Amém? Bom, agora eu vou ler os versículos de Filipenses 3, de 7 a 10. Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais ainda, também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar Cristo, e ser achado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Aleluia! Ser conformado à morte de Cristo indica que a sua morte é um molde. Muito bem.
A morte de Cristo é um molde, certo? Em sua morte, a casca, o invólucro da sua vida humana, que era a casca dessa sua natureza humana, ela foi quebrada para a natureza divina estar em evidência. A natureza divina, então, foi liberada. Muito bom. Na morte de Cristo, ele produziu muitos grãos. E em Efésios 2,5 fala que em sua morte ele nos deu vida. Amém? Ele não apenas nos deu vida, mas agora, essa vida, ele também nos ressuscitou. Então o Senhor não apenas nos dá vida, mas quando ele ressuscitou, nós somos ressuscitados juntamente com ele. Quando ele ascendeu, nós estamos ascensos com ele. A ascensão, irmãos, é o que completa, é o que bate o selo em cima da redenção de Cristo. Sem a ascensão, sem o Senhor, sem Deus recebê-lo, né, como aprovado a sua obra redentora, né, não teria eficácia, né? Por isso que nós dizemos que na sua ascensão, a sua redenção não é simplesmente o fato dele morrer ali na cruz e liberar a sua vida, não, mas ainda é a ressurreição e é a ascensão. Amém? Senhor Jesus, o centro de Filipenses 3 é a questão de sermos conformados ao molde da morte de Cristo. Os fornos, né? Os fornos são as circunstâncias, aquilo que nos fazem, irmãos, que nos fazem nos voltar ao Senhor. Amém? Tem uns versículos aqui, mas é muita coisa. Eu vou pular. Fomos postos nesse molde da morte. Agora precisamos ser conformados a Ele. Os versículos aqui são maravilhosos. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Muito bem. Estou crucificado com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados e temos crescido juntamente com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, muitas vezes nós lemos, né, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Né? Mas a nossa experiência não é muito de ser crucificado, né? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas nós ainda vivemos muito, porque nós não gostamos da ideia de sofrer, não gostamos da ideia de ser crucificado. Mas Paulo fala, fui crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, eu estou crucificado e já não sou eu quem vive. E a vida que agora vivo na carne. Então, irmãos, por um lado, nosso velho homem foi crucificado. Nós não podemos viver por intermédio dele. Por outro lado, o nosso novo homem, aquilo que ganhou vida, agora ele vive, né, na fé, a fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, ser batizado na morte de Cristo Jesus não é simplesmente, irmãos, aquela prática de batizar o irmão e descer o irmão às águas. Mas aquilo ali é algo físico mostrando a realidade de algo espiritual. Que nós precisamos ser, né, sepultados com ele na sua morte todos os dias. Se nós realmente fomos sepultados com ele na sua morte, se nós estamos mortos, né, aí nós não vivemos mais, mas ele vive em nós. Amém. Quando ele vive em nós, a vida que agora vivo na carne, essa vida que é a vida que foi, né, foi regenerada e foi elevada, essa vida é a vida do novo homem, né, que está em nós. Ó Senhor Jesus. O poder da vida de ressurreição de Cristo em nós nos conduz, nos carrega, nos suporta e nos põe no molde da morte de Cristo. Esse número 3, os irmãos que estão com o matinal aberto, podem ler comigo esse 3? O poder da de ressurreição de Cristo em nós nos conduz, nos carrega, nos suporta e nos põe no molde da morte de Cristo. Aleluia! Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia. O poder da vida de ressurreição de Cristo em nós, nos conduz, nos carrega, nos suporta e nos põe no molde da morte de Cristo. Então, voltando à mensagem 4, nós precisamos conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Porque esse poder da ressurreição, ele nos conduz, nos carrega, nos suporta e nos põe no molde da morte de Cristo. Amém? Queremos provar, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos? Vamos desfrutar da sua vida de ressurreição. Essa vida nos conduz a isso. E depois não é penoso. O molde da morte de Cristo refere-se à experiência de Cristo de continuamente fazer morrer a sua vida humana para viver pela vida de Deus. João 6,57, o Senhor Jesus disse, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. Então, irmãos, o molde da morte de Cristo não refere-se só àquele momento pontual ali dele ser crucificado, mas em todo o seu viver humano, ele viveu sendo morto dia a dia, sendo crucificado dia a dia. Foi um viver de trigo. Amém? Louvado seja o Senhor pela cevada, que é a ressurreição. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele viveu uma vida crucificada. Ao viver uma vida crucificada, ele estava vivo para com Deus e o vivia. Ó Senhor Jesus. Todo o tempo que ele estava na terra, eu já falei, né? Ele viveu uma vida crucificada. Eu vou ler o versículo de Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu a vós, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto, crucificado? 5:24.
Mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. 2. Ele sempre fazia morrer a sua vida humana, para que a vida divina nele pudesse fluir. Ó Senhor Jesus. Enquanto vivia, ele também morria. Ele também morria. Morria para a velha criação, para viver uma vida na nova criação. Esse é o significado de sua morte em Filipenses 3:10. Esse item número 3 é muito bom, irmãos. Enquanto vivia, ele também morria. Ele aqui é o Senhor, mas ele também é Paulo. Mas ele também deve ser cada um de nós. Enquanto vivia, ele também morria. Morria para a velha criação, para viver uma vida na nova criação. Esse é o significado de sua morte em Filipenses 3:10. Ser conformado à morte de Cristo é tomar a morte de Cristo como molde da nossa vida. A morte de Cristo é um molde ao qual somos conformados, da mesma maneira como a massa é posta numa forma de bolo e conformada a ela. Eu já compartilhei um pouco sobre isso, né? Deus nos pôs no molde da morte de Cristo e diariamente Deus está nos moldando para nos conformar a essa morte. Por um lado, nós fomos batizados na morte de Cristo, isso é um fato, né? Mas por outro lado, na nossa experiência, dia a dia nós morremos. Dia a dia nós precisamos ser moldados, nos conformar a essa morte. A nossa vida deve ser conformada a esse molde. Morrer para a nossa vida humana a fim de viver a vida divina. Tem um versículo aqui que é muito bom, irmãos. Eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, à medida que passam e que lemos os versículos dessa mensagem, nós percebemos que ser colocado nesse molde não é um sofrimento para nós, mas é uma bênção para nós. Quando somos colocados nesse molde, né, a vida de Jesus se manifesta em nós. É ou não é? Ó Senhor Jesus, se fizermos morrer a nossa vida natural, teremos consciência de que temos outra vida, a vida divina em nós. Essa vida será liberada e então, na nossa experiência, seremos conformados à morte de Cristo. Não tem, irmãos, não tem outra maneira. Nós temos que fazer morrer a nossa vida natural, né, para que a vida divina possa, né, para que nós possamos ser conformados à morte de Cristo. Amém. Então, na nossa experiência, irmãos, essa vida divina, ela vai tomar conta de todo o nosso ser. Amém? Há uns versículos aqui, eu vou deixar para os irmãos lerem, né, e desfrutarem. No molde da morte de Cristo, o homem natural é morto. O velho homem é crucificado e o ego é anulado. O homem natural é morto. O velho homem é crucificado. O nosso velho homem já foi crucificado. Sim. Certo? Sim. Isso é um fato. Mas na nossa experiência, o velho homem sempre está mostrando a cara. Não é isso? E o ego, ele é anulado. Então, irmãos,
Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né? Que nós possamos realmente provar a comunhão dos sofrimentos de Cristo, para que nós sejamos colocados nesse molde da morte de Cristo, né? É a única maneira, irmãos, de nós aniquilarmos o nosso velho homem, o nosso homem natural morrer, né? E crucificar e o ego ser anulado. Tem alguns versículos aqui, eu vou ler só Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja anulado, e não mais sirvamos o pecado como escravos. Se permitirmos que as nossas circunstâncias nos pressionem a esse molde, a nossa vida diária será moldada na forma da morte de Cristo. Se permitirmos. Às vezes a gente não permite. Passa e passa reclamando, né? Então, como diz o Gessé sempre, né? Que nem um ladrão quando vai para a cruz, né? Mas se permitirmos que as nossas circunstâncias nos pressionem a esse molde, nossa vida diária será moldada na forma da morte de Cristo. Muitas vezes nós não passamos no teste, menor que seja. A gente sempre reclama, né? Ô irmãos, puxa, estou passando por tanto problema, ora por mim, né? E daí todo mundo fica sabendo. Então, irmãos, nós precisamos permitir que essas circunstâncias nos pressionem a esse molde. Né? A Bíblia fala assim que quando nós oramos em secreto, e o nosso Pai que vê, que interessante, ele não fala que ele ouve, ele vê você orar. Ele vê em secreto, ele vai te abençoar, ele vai te ouvir. Agora, a gente não está muito em secreto não, né? A gente deixa todo mundo saber qualquer probleminha que a gente passa, né? Mas que, irmãos, que essas circunstâncias nos pressionem a esse molde. A única maneira de glorificar a Deus é ser conformado à morte de Cristo. Quanto mais somos conformados à morte de Cristo, mais glorificamos o Pai. Isso é uma coisa certa, né? Porque quando nós somos conformados à morte de Cristo, uma coisa tem que acontecer. A casca, ela tem que quebrar. A casca quebra, a vida divina, aquilo que está em nós, a próprio Senhor, ele é liberado. Amém. Isso é o que agrada a Deus. Essa é a maneira que nós glorificamos o Pai. Amém? Amém? Espero que os irmãos compartilhem e completem essa mensagem.